Fala galera, aqui é o professor Edward, seu professor de História, e na aula de hoje, tumbas sagradas, faraós desconhecidos, múmias horripilantes ou apenas o começo da civilização como a gente conhece hoje. Então vamos lá pessoal, História Antiga Oriental, Egito e Mesopotâmia, 5.000 anos atrás. Estamos falando de muito tempo atrás, coisas muito antigas, as primeiras civilizações que nós temos conhecimento. Vamos ao mapa mundi então, primeiro para saber que região do mundo nós estamos falando. Lembram que na aula passada eu falei para vocês que nós saímos daqui, ó, da África, da savana africana, bem no meio da África aqui, ó. E o ser humano foi subindo, subindo e se espalhando pelo mundo. Uma das melhores regiões que ele chegou primeiro foi justamente essa daqui, que é a que nós vamos tratar hoje. O crescente fértil. Por que essa região se chama crescente fértil? Porque ela tem rios que deixam o solo com muitos nutrientes, muito bom para plantação, para agricultura, para a questão do sedentarismo do ser humano, ou seja, para ele chegar, se fixar e começar a desenvolver uma sociedade organizada, uma sociedade coesa, uma sociedade em que possa viver ali várias pessoas juntas no mesmo lugar. É nessa região que a gente chama de crescente fértil e é onde fica Egito e Mesopotâmia. Mas por que lá no começo se fala história antiga oriental? Porque nós estamos falando da parte oriental do mundo, pessoal. Lembrem que o mundo é dividido por uma linha, mais ou menos aqui no meio, que divide o mundo entre Oriente, que é essa parte à direita, e Ocidente, que é essa parte à esquerda. Isso é apenas uma organização do mundo, essa linha não existe no meio do mundo assim dividindo, é apenas uma forma de organizar as sociedades e é explicado melhor na matéria de geografia, certo? Então chegando mais próximo aqui do crescente fértil, é essa região aqui, ó. Reparem nos mares primeiro, ó. Mar Mediterrâneo, Mar Egeu, Mar Negro, Mar Cáspio. Esses mares, eles são todos interligados por esses riozinhos que tem aqui dentro, essas linhas fininhas azuis, e eles são muito importantes porque eles permitem o contato entre essas várias sociedades que vivem aqui. Lembrem-se que a questão do transporte por terra é muito comum só recentemente. A maior parte da história da humanidade, os seres humanos se movimentavam pelos mares ou pelos rios. Por quê? Porque o barco tu pode transportar muito mais materiais e muito mais coisas muito mais rápido. Por terra era muito difícil, dependia de animais, as carroças não eram muito grandes e demorava dias e dias para tu transportar qualquer material que fosse através da terra, enfrentar lama, enfrentar chuva. Já com barco, pelos mares ou pelos rios, era bem mais rápido. A tecnologia do barco funcionou melhor durante boa parte da história da humanidade. Então, os mares, tem uma cidade à beira do mar, olha quantas tem aqui, ó. É muito importante para quem quer fazer comércio, para quem quer ter contato com outras sociedades, comprar aquilo que não tem e vender aquilo que tem em excesso. Isso é o comércio, isso é negociação, certo? E aqui, essa região toda aqui, ó, é a Mesopotâmia, com as cidades mais antigas do mundo. Essa daqui, ó, Ur, tá vendo aqui? É a cidade mais antiga do mundo que se tem conhecimento 5.000 anos atrás. A Mesopotâmia, ela tem esse nome, ela é uma região. Isso é importante dizer, ela não é um país, ela não é um reino. Ela é uma região onde várias civilizações foram se instalando, umas tirando as outras. Ao longo de milhares de anos foram aproveitando as suas terras que eram muito boas. Então tem os babilônicos, tem os assírios, depois vai chegar os persas,
os sumérios, enfim, várias civilizações foram se sucedendo nessa terra aqui. E ela tem esse nome porque ela fica, principalmente essa parte mais fértil, entre dois rios. O rio Nilo, rio Tigre, desculpa, o Nilo é no Egito, o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses dois rios, o Tigre e o Eufrates, eles eram rios que, na sua cheia, eles enchiam e cobriam a terra de água. E depois eles recuavam e deixavam a terra muito nutritiva, muito própria para plantar o que quer que fosse e para alimentar os animais também. Já no Egito, que fica aqui no nordeste da África, nós temos aí sim o rio Nilo, muito importante para eles também pela mesma questão, certo? A Mesopotâmia, para quem quer ter a noção de quão antiga ela aparece na Bíblia, já no Velho Testamento. Olha as cidades que nós temos aqui: Jerusalém, Gaza, Biblos, todas essas cidades. A própria Babilônia, ela aparece no Velho Testamento. Lembram da Torre de Babel? Quem leu lá a Bíblia? Lembram que os judeus foram tirados aqui de Canaã para ir para o Egito, presos? Quem viu a novela lá, 10 Mandamentos, ou a novela Gênesis, aquelas novelas da Record, sabe do que eu estou falando. Toda essa região aqui é o início da civilização. E o que é civilização, né? Eu fico falando essa palavra, civilização, civilização. Civilização nada mais é que uma sociedade que é organizada, que tem leis, que tem costumes. Isso é o que a gente chama de civilização. Tem grupos humanos que vivem dispersos, assim, não tem muitas leis, não se organizam, apenas vivem juntos. Essas não são civilizações. Civilizações têm cidades, têm leis, têm costumes, têm coisas em comum que formam um grupo unido. Então, a Mesopotâmia, primeiro, eles desenvolveram algumas coisas importantes: a escrita cuneiforme, a álgebra e o calendário. A escrita cuneiforme, ela é feita em cunas. Eles pegam e batem uns preguinhos assim, chamado cunas, nos tabletes de argila e formam esses símbolos que aparecem na imagem aí, que significam letras ou animais, objetos, enfim, tudo que se quer transmitir para o outro. É um dos primeiros tipos de escrita que existiram. O calendário lunar, ele é organizado em 12 meses, é o primeiro tipo de calendário organizado, tentando organizar as estações e os meses do ano, porém é um calendário um pouco diferente, com menos dias do que nós temos atualmente. Os egípcios, por sua vez, usavam um calendário solar. Se o calendário lunar, o nome já diz, segue as fases da Lua, o calendário solar segue o movimento do Sol, que era o que os egípcios usavam. Nós usamos outro tipo de calendário que vai ser explicado mais para frente. E a álgebra, que é uma parte da matemática mais avançada, além da adição, subtração, multiplicação e divisão, que é o que vocês aprendem a partir do 6º ano. Então vocês veem, os caras lá 5.000 anos atrás já sabiam calcular com as técnicas da álgebra e tô aí sofrendo. Os caras sem calculadora, sem nada, conseguiam. Não tem desculpa tu não conseguir, né, meu irmão? E na Mesopotâmia, usando a álgebra e todos os conhecimentos que eles desenvolveram, eles conseguiram fazer grandes obras de arquitetura. Então, se tu acha que matemática aí não serve para nada, tá aí a prova do contrário. Para fazer grandes obras, tu precisa de muitos cálculos matemáticos. Obras como o Jardim Suspenso da Babilônia, os zigurates, que eram templos para os deuses deles, templos politeístas. O que significa politeísmo? Acreditar em vários deuses. Eles não acreditavam num deus só, eles acreditavam em vários. Tinha deus para rio, deus para árvore, Deus para areia, Deus para tudo. Deus para a morte, Deus para a vida, Deus para o sol, para a lua, para tudo que imaginar. E esses templos eram em homenagem a eles. E tinha também a famosa Torre de Babel, que aparece lá na Bíblia também, a mítica Torre de Babel. Já no Egito, pessoal, eles tinham um império, como a gente pode dizer, um país ou um reino. Realmente, não era uma região
que nem a Mesopotâmia, era um reino, um império propriamente dito. Bem hierarquizado. O que significa isso? Tinha as pessoas do topo, que eram mais importantes, como o faraó ou os sacerdotes, aqui ó, as pessoas que ficavam no topo, e aqueles que eram mais pobres e menos importantes, como os agricultores e os escravos ou os artesãos. Isso quer dizer uma sociedade hierarquizada, uma sociedade em que tem patamares de pessoas mais importantes e menos importantes. Hoje não é mais assim, mas naquela época, em boa parte da história da humanidade, foi assim. Acreditavam em deuses, eram politeístas, né? Em deuses antropomórficos, zoomórficos, e isso significa o quê? Que eram deuses que tinham metade do corpo de seres humanos e a outra metade do corpo de animais. Era uma mistura. Os deuses deles tinham muitas características de animais que conviviam no Egito. E era uma sociedade com canais de irrigação, reservatórios de água, aproveitando muito do rio Nilo e desviando ele através desses canais para onde eles precisavam, e que desenvolveram vários tipos de agricultura e de criação de animais, como existem hoje. Então era uma sociedade muito rica, pessoal, que durou cerca de 2000 anos até finalmente conseguir ser derrotada por outra civilização em uma guerra. E não foram poucas, eles tentaram invadir eles durante muito tempo. E no Egito também nós temos as famosas pirâmides, né, que não tinham nada de amaldiçoadas, nem as múmias tinham nada de amaldiçoado também, eram apenas túmulos para o faraó. Apenas um lugar para homenagear o faraó, um local grandioso, é verdade, mas apenas um lugar para o faraó passar o resto da sua eternidade lá na sua tumbinha. Agora vamos à atividade dessa semana. Pergunto primeiro, o que é politeísmo? Recém falei, tem no texto lá também, dá uma olhada. Por que o crescente fértil recebeu esse nome? Falei no começo do vídeo e tem no texto também. Nessas duas vocês vão responder. A terceira aqui, a Mesopotâmia era, aí vocês vão marcar uma dessas respostas aqui. Apenas uma está certa. Na 4, sobre as pirâmides do Egito Antigo, também apenas uma resposta certa. A A, a B, a C ou a D. E na 5 tem mais de uma certa. Na 5 vocês vão marcar quais eram os destaques das civilizações egípcia e mesopotâmica. Falei lá no texto, mostrei alguns aqui. Só que tem alguns nessa lista aqui que não eram. Então vocês vão ter que ler direitinho e ver quais que batem lá no texto e quais que não batem. E vão marcar mais de uma aqui para dizer quais eram os destaques dessas civilizações. Certo? Então é isso, galera. Essa foi a videoaula de hoje. Todas as atividades lá no Google Forms, no Google Formulários. Tá lá o link no WhatsApp, só clicar e fazer. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. E até semana que vem. Tchauzinho.